Este vídeo apresenta as técnicas gerais utilizadas na coleta de larvas e pupas de mosquitos. Dependendo da espécie do vetor que está sendo monitorada, poderá haver ligeiras variações nas técnicas descritas neste vídeo. Geralmente, realizam-se coletas de larvas e pupas para determinar as espécies presentes na área de estudo, caracterizar os habitats larvares ou criadouros preferidos por cada espécie, determinar a distribuição geográfica dos vetores, determinar o custo-benefício de intervenções de controle, avaliar a eficácia de um programa no controle de larvas e pupas, coletar amostras para criar adultos em cetário. As coletas de larvas e pupas são normalmente realizadas por equipes que trabalham de perto com as comunidades, com os trabalhadores da área de saúde e com pessoal de laboratório, envolvidos na prevenção e no controle de doenças transmitidas por vetores. Como as coletas larvares podem ser realizadas próximas às comunidades, é essencial estabelecer e manter boas relações com os proprietários das casas, os líderes comunitários e outros membros da comunidade. As localidades, ou locais prioritários de vigilância entomológica, devem ser estabelecidos pelos programas nacionais, tendo em conta os antecedentes de intervenções de controle de vetores e os recursos disponíveis. Os anofelinos reproduzem-se em diversos tipos de criadouros larvares, sendo necessárias diferentes técnicas de amostragem e equipamentos. Geralmente, os anófilis preferem águas limpas e não poluídas. Os anófilis não se criam em águas com forte correnteza, como rios ou riachos, uma vez que as larvas de anófilis não estão adaptadas para suportar a ação da ondulação. Anopheles darling prefere pequenos riachos de águas limpas, com corrente lenta e vegetação flutuante. Anopheles albimanus prefere uma grande variedade de criadouros, permanentes ou temporários, expostos ao sol ou à sombra, e de diversos tamanhos. As larvas de Culex podem ser encontradas principalmente em corpos de água permanentes ou semipermanentes, e podem reproduzir em águas poluídas, inclusive tanques sépticos. Algumas espécies, como Culex quinquefasciatus, utilizam recipientes artificiais. A Aedes aegypti cria-se exclusivamente em acumulações de água temporária, tais como piscinas, tanques, bacias de água das chuvas, vasos de plantas, pneus, canais e outros recipientes artificiais ou sem uso, em residências urbanas ou na periferia. As larvas de mosquito ficam normalmente confinadas às margens do corpo de água, não sendo encontradas em águas abertas e profundas. As coletas devem ser efetuadas em volta de lixo flutuante, vegetação aquática e emergente, troncos e galhos na água, e na vegetação das margens. Nas casas, devem-se procurar larvas em todos os recipientes ou locais de armazenamento temporário de água. Procure a presença de larvas e pupas antes de fazer a coleta. Os métodos de coleta e utensílios utilizados dependem do tipo e tamanho dos criadouros a serem pesquisados. Necessita-se de uma concha com cabo extensível para coletar larvas e pupas em locais de difícil acesso. A concha deve ter uma capacidade de 400 ml. Pode-se usar conchas menores para coletar larvas de criadouros pequenos, tais como buracos em árvores. As pipetas são utilizadas para selecionar as larvas da concha e transferir para um recipiente de armazenamento, mas também podem servir para coletar larvas de superfície de criadouros menores. Para guardar as larvas capturadas são necessários garrafas ou frascos, ou outro tipo de recipiente grande. Normalmente, utiliza-se um recipiente para cada criadouro.
É necessário realizar a coleta de larvas de forma lenta e cuidadosa. Aproxime-se cuidadosamente do local a ser inspecionado para evitar perturbações que levem as larvas a nadarem para o fundo do criadouro. Aproxime-se do criadouro virado para o sol. Isto previne a formação de sombras no criadouro, que podem também perturbar as larvas, levando-as a nadar para o fundo. As larvas e pupas podem ser encontradas na superfície da água, entre a vegetação aquática ou lixo flutuante. Assim, podem ser capturadas com um varrimento superficial da concha, pouco abaixo da superfície da água. A água da superfície fluirá para dentro da concha, mas deve-se ter cuidado para não enchê-lo demasiadamente, evitando assim que algumas larvas se percam por escoamento. Se as larvas forem perturbadas e submergerem no criadouro, espere 1 ou 2 minutos até que voltem à superfície. O número de conchadas em cada criadouro e as espécies de larvas encontradas deve ser anotado, de modo a estimar as densidades larvares, que é o número de larvas do 3º ou 4º estágio, coletadas num determinado número de conchadas. As larvas e pupas podem ser transferidas com uma pipeta para uma garrafa ou um frasco. Assegure-se de separar as larvas de mosquito de outras larvas que não são de mosquito. Não descarte a água da concha de volta no criadouro. Uma vez que testes adicionais podem ser feitos no laboratório, as larvas e pupas devem chegar vivas e em bom estado. As larvas devem ser transportadas no recipiente com água do criadouro. Assegure-se que a parte superior dos frascos de coleta tenha uma quantidade apropriada de ar, para que as larvas e pupas possam respirar por algumas horas. Se a viagem até o laboratório demorar mais que 2 a 3 horas, remova as tampas dos recipientes a cada 2 horas para renovar o ar às larvas. Evite a luz solar direta e agitamento excessivo. Acondicione cuidadosamente os frascos para que não sacudam demais, durante o transporte até o laboratório. Amostragens periódicas podem ser necessárias para monitorar as densidades de mosquitos. Assim, o uso do GPS e mapa com a localização dos criadouros poderá ser útil. Cada criadouro amostrado deve ter um número único de identificação, registrado num caderno. Para este número, registre também a localização, o tipo de criadouro, o número de conchadas realizadas e a data. Foi dada uma visão global das técnicas gerais usadas para capturar larvas e pupas de mosquitos. Como é o caso com qualquer metodologia, é necessário prática para melhorar a técnica e desenvolver uma metodologia de coleta confiável. Para mais informação sobre manejo integrado de vetores ou materiais de capacitação, por favor, visite a nossa página na internet.